Eu sou Osni Ramos, sou físico, engenheiro e filósofo. A vida inteira, 30 anos, eu me dedico a estudar e pesquisar a ocorrência dos processos quânticos na vida prática e como a física quântica pode ser utilizada. Das pesquisas que eu fiz, o material, eu escrevi este livro aqui, A Física Quântica na Vida Real. Um verdadeiro manual prático para você utilizar na sua física, na sua vida, utilizando a física quântica. Tudo isso que eu falei aqui está aqui e muito mais. É muito mais. Aliás, se você um dia fizer o meu curso, a Física Quântica na Prática, versão 2, você ganha este livro aqui grátis. E aqui tem o conteúdo das minhas pesquisas. Mas no meu curso tem mais ainda, tem mais do que aqui no livro. Este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores, eu também desenvolvi com base na ideia de que a física quântica é a física do quantum. E o quantum é o fóton. E a cor é fóton refletido. Portanto, a física quântica sendo uma física do fóton, do quantum, e o fóton sendo cor, está comprovado que a psicodinâmica das cores tem também uma fundamentação quântica. O efeito psíquico das cores nos ambientes. Eu estudo 28 cores diferentes. O livro tem 530 páginas. No mundo inteiro não tem uma obra assim, que ensina você a utilizar as cores na vida prática, ou que utiliza você usar a física quântica na vida prática. Os livros são vendidos só por mim. Você pode adquirir através do meu site, que aparece aqui embaixo. Tá certo? O quantum exprime a menor energia que uma partícula pode ter. Por isso, o quantum é a energia da essência da partícula. O quantum, ele exprime a energia necessária que a partícula deve ter para ela poder existir no seu estado de essência. Isso eu tenho enfatizado bastante nos meus livros, nos meus cursos, nos meus vídeos e na minha rede social. Quando os físicos estudam as partículas, através da energia do seu quantum, no seu estado de essência, eles constatam que essas partículas produzem fenômenos que não podem ser explicados por meio da física clássica. Fenômenos misteriosos e fantasmáticos. Fenômenos sem tempo e sem espaço. Veja, as partículas produzem esses fenômenos somente quando a energia delas é igual à energia do seu quantum. Isso é muito importante que você compreenda. Na medida em que essa energia vai ficando cada vez maior do que a energia do quantum, a partícula vai perdendo as suas qualidades quânticas, até chegar num ponto em que ela deixa de ser quântica. E então se materializa na realidade física, passando a existir no tempo e no espaço, na forma de um elétron, de um próton ou de um nêutron. Isso acontece na medida em que a energia da partícula vai aumentando. Ou seja, quando o quantum de energia vai se empilhando um sobre outro, porque o quantum são coisas descontínuas, a amplitude da energia da partícula vai aumentando, até chegar num ponto em que, com essa energia aumentada, a partícula não pode mais existir na realidade quântica. E então, ela se materializa.
Não esqueça disso. A física quântica é a física do muito pequeno. Tudo aquilo que fica muito pequeno acaba virando quântico. Portanto, quando a energia da partícula tem uma amplitude muito alta, essa partícula não pode mais existir na realidade quântica. Ou seja, quando a amplitude da energia da partícula fica muito alta, a partícula não consegue mais existir no seu estado de essência. E por causa disso, a partícula perde os seus poderes quânticos. Veja, essa energia da qual eu estou falando não é a energia produzida pela vibração da partícula, não é a energia da frequência da partícula, que é a energia essencial e que permanece sempre a mesma. Eu estou falando da energia total de todos os quantas que foram empilhados sobre a partícula. E a medida dessa totalidade é precisamente a amplitude da energia. Então, a energia da partícula pode ser um empilhamento de quantas, conforme aquela lei, aquela equação de Max Planck, né? Energia é igual a N vezes H vezes F. Esse N aí é o número de quantas, que é o empilhamento. Essa energia medida em amplitude é a energia do estresse da partícula. É uma energia ruim. Pois, como eu já falei, é essa energia que destrói o poder quântico da partícula e que faz a partícula se materializar. É aquele N da equação da energia de Planck. A energia boa da partícula é a energia medida em valores de frequência. Não é a medida em valores de amplitude. Pois o valor da frequência mede a energia da essência da partícula, que é a energia produzida pela sua vibração. Esta é a energia boa. Trata-se de uma energia boa, pois é essa energia que possibilita o empoderamento quântico da partícula. Com base no princípio ontológico da simetria, segundo o qual as leis que regem a microrrealidade quântica das partículas regem também a macrorrealidade humana, isso vale também para as pessoas. Portanto, assim como as partículas, também as pessoas têm o seu quantum de energia. Mas aqui, trata-se de energia espiritual, energia psíquica, energia mental, energia produzida pelas emoções, pelos sentimentos, pelas sensações, pelas intuições. O quantum de energia espiritual é a soma de todas essas energias produzidas pela pessoa. Nas atividades e nos relacionamentos humanos, também são produzidas energias de estresse, que são essas energias ruins, exatamente como acontece com as partículas. Quando essas energias ruins têm um valor muito alto, ou uma amplitude muito alta, a pessoa deixa de existir no seu estado de essência, ou estado espiritual. Então ela passa a existir em estado de estresse, ou em estado de desarmonia. E quando isso acontece, o poder espiritual da pessoa é diminuído, exatamente como no caso das partículas, que ela perde o seu empoderamento quântico. Princípio ontológico da simetria na veia. O que é importante você compreender aqui é a ideia de que, para nós podermos utilizar a física quântica na nossa vida, é necessário nós estarmos no nosso estado de essência, que é o estado espiritual ou o estado de harmonia.
Eu tenho insistido bastante nisso. Perceba aqui como a física quântica realmente fundamenta a realidade psíquica da pessoa. Como de fato a física quântica pode ser utilizada na vida prática. Portanto, nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos, a energia psíquica produzida por discussões, brigas, conflitos, tensões, equivale à energia de estresse da partícula, como eu já falei anteriormente. Lembra? Quando as atividades ou os relacionamentos da pessoa transcorrem num regime de estresse, isso vai diminuir o empoderamento espiritual da pessoa, como acontece na partícula. Ou seja, é a mesma consequência ruim que a energia de estresse produz na partícula, que é a destruição do seu empoderamento quântico, através do processo da descoerência quântica. Quando então a partícula desfaz o seu estado de superposição, através do colapso da função de onda, e assim ela se materializa. A mesmíssima coisa, princípio da simetria. Assim como é embaixo, é também em cima. Assim como é em cima, é também embaixo, conforme a filosofia do taoísmo. Veja, antes de ser observada por meio de um aparelho, a partícula existe no seu estado de quantum, que é o seu estado de essência, o seu emaranhamento. Trata-se de uma dimensão transcendente, imponderável, incomensurável, metafísica, sem tempo, sem espaço. Essa dimensão os físicos chamam de espaço de Hilbert, que é um espaço vetorial fundamentado em números complexos, uma coisa totalmente abstrata, muito difícil de ser captado pela matemática. É importante observar que essa dimensão, no espaço de Hilbert, que a partícula se encontra no seu estado de empoderamento quântico, quando então ela produz os seus fantasmáticos fenômenos. É nessa condição, é nessa dimensão do espaço de Hilbert, quando a partícula está no seu estado de superposição, é que ela produz os fenômenos fantásticos. Essa dimensão não física e transcendente equivale à dimensão espiritual da pessoa, que é o seu estado de essência, onde ela também se encontra empoderada, a exemplo da partícula. Então, o espaço de Hilbert, na realidade humana, é o espaço espiritual. Você está entendendo? Então, não peça coisas para o universo, nem faça correlações quânticas, se você estiver com a energia do estresse, energia de discussões e conflitos, energia de traumas e medos. Pois essas coisas, inevitavelmente, vão diminuir o seu empoderamento espiritual. E isso vai dificultar ou impossibilitar a realização do seu projeto. Vai dificultar ou impossibilitar o encontro com a pessoa que você está procurando. Vai dificultar ou impossibilitar que você supere os seus medos e as suas crenças limitantes. Provavelmente, você já tenha ouvido essas mesmas coisas serem faladas também pelos místicos. Porém, eu aposto que esses místicos nunca deram para você essas explicações, com base em fundamentos rigorosamente quânticos. Então, quando você constatar que as energias produzidas pelas suas atividades ou pelos seus relacionamentos não são compatíveis com a sua energia espiritual, quando você se encontra em estado de harmonia, então faça uma parada, relaxe, dê um tempo. Não tente realizar o seu projeto nessa condição espiritualmente ruim, pois o seu empoderamento espiritual está diminuído. E nessa condição, a utilização da física quântica na sua vida vai funcionar pouco ou não vai funcionar. Aguarde o contexto favorável para você readquirir o seu estado de harmonia. E é nessa condição que você deve realizar o seu projeto.